Mateus capítulo 12, verso 38 a 42. Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus: Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo como esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, quanta alegria nos nossos corações de poder nos encontrarmos aqui nesta noite, em Tua presença, louvando o Senhor, expressando nossa alegria e adoração diante de Ti. Pai, Te agradecemos pela Tua preciosa palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que nos orienta, nos conduz nas veredas desta vida. Pai, nos instrua por meio dela, que a Tua palavra fale aos nossos corações nesta noite. Abençoe também aqueles que nos acompanham pela internet. Dê a eles entendimento, clareza, que o Teu Espírito Santo esteja também trazendo iluminação a esses irmãos que nos acompanham. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o cenário do capítulo 12 é um cenário um tanto quanto trevoso. Nós estamos na narrativa daquele conflito, nós podemos dizer no conflito tenso da relação de Jesus com os fariseus, os escribas, com todos aqueles mestres que acompanhavam Jesus. Os irmãos bem sabem que durante a peregrinação de Jesus, enquanto Jesus saía ensinando, pregando, curando, havia também aquele grupo que acompanhava Jesus, mas para criticar Jesus. E quanto mais Jesus operava milagres, quanto mais Jesus realizava sua missão, mais incredulidade gerava no coração de muitos dos que ali acompanhavam. E o texto no capítulo 12 vai dizer que a coisa ela toma proporção tão tensa que no versículo 14 é dito que eles começam a conspirar em tirar a vida de Jesus. Eles já tinham tido vários embates com Jesus. E como eles não conseguiram encontrar nada em Jesus para de fato acusar Jesus, a perfeição de Jesus, a luz de Jesus, quem Jesus era, de fato, incomodava eles. De maneira que eles então iniciaram um momento de conspirar agora contra a vida de Jesus. Então o clima é tenso. E Jesus profere palavras duras também para eles. Jesus, na verdade, vai revelar aquilo que está no coração deles. Jesus, do verso 33 a 37, da ideia da árvore e dos seus frutos, Jesus vai revelar que a intenção deles, aquilo que eles estavam tentando fazer com Jesus, só revelava de fato quem eles eram. Porque árvore má não pode produzir frutos bons. E Jesus, então, ali diante de todos, Jesus torna conhecido o coração deles. Jesus diz: vocês são assim, porque a natureza de vocês é assim. Árvore má não pode produzir frutos bons. E Jesus profere, então, palavras de juízo para aqueles homens, dizendo que eles prestarão contas por meio de suas palavras, daquilo que eles estavam proferindo a Jesus Cristo. Então, o cenário é de incredulidade. É um cenário de incredulidade. E por isso que eu fiz questão de hoje, no começo do culto, fazer uma leitura sobre Hebreus capítulo de número 11. Porque todos nós bem conhecemos qual é a essência de Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 é fazer uma narrativa sobre a fé. E ali é dado um grande testemunho para nós de fé, de homens de fé, os heróis da fé, nós poderíamos assim chamar o capítulo 11. E um dos versículos que mais marca a nossa mente em Hebreus capítulo 11
é o do verso 6, pelo menos a parte A, que é fácil de memorizar, que é dito que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, essa é a parte, nós podemos dizer que é um resumo do capítulo 6, porque vai apresentar homens que marcaram a jornada, a peregrinação da história da fé, exatamente por causa da fé que eles expressaram. Então, por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. E a incredulidade é exatamente o oposto da fé, porque fé é crer, fé é acreditar, e a incredulidade é um ato de negar. A incredulidade é um ato de negar a crer. É um ato de resistência, de resistir a crer. Por isso que o cenário do capítulo 12 é tenso, porque é muita incredulidade à volta de Jesus. É muita incredulidade. E por isso que agora, dos versos 38 a 42, Jesus então vai apresentar os efeitos da incredulidade na vida daqueles que ali estavam, os escribas e os fariseus. E veja os efeitos da incredulidade nesses homens no versículo 38. Começa dizendo: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ora, irmãos, quem tem acompanhado aqui as mensagens, seria um louco dizer um negócio desse. Aquilo que nós já estamos aqui conversando há vários domingos, de como o homem é capaz de agir na sua incredulidade, diante de tanto testemunho, diante de tantas coisas que Jesus havia realizado no meio deles, eles tiveram a coragem de chegar diante de Jesus e dizer: mestre, queremos ver de tua parte um sinal. Como assim? E tudo aquilo que Jesus fez, e tudo aquilo que ele é, será que não é suficiente? Será que não é um sinal suficiente? E eles ainda estavam lá, querendo de Jesus mais sinais. O que então fica revelado é que os efeitos da incredulidade cega o indivíduo diante das evidências deixadas pelo Senhor. E por isso eles pedem sinais. A incredulidade faz isso. Quanto mais ela presencia as ações de Deus, mais ela se cega, mais seu coração se escurece diante da revelação de Deus. E por isso que ela pede incansavelmente por sinais. É como se a sua incredulidade fosse justificada pela falta de sinais. Sabe por que eu não creio? Porque não tem sinais suficientes para me crer. Porque se de fato, se houvesse mais sinais, se a minha mente fosse iluminada, se eu pudesse ver mais coisas, eu creria. Mas aquilo que eu presencio não é suficiente para que eu possa crer. A incredulidade é assim. Ela é insaciável. Nada é suficiente para gerar crença em seu coração. Quanto mais ela presencia, mais ela se obscurece, mais ela fecha, mais ela cega-se diante das evidências que é revelado. Então eles começam fazendo isso. Então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. O problema não é a falta de sinais. Nunca foi. O problema é a disposição para crer e perceber as evidências, o agir de Deus. É preciso crer para perceber. É preciso crer para conhecer. Sem isso, nosso coração é cego diante das evidências de Deus. Na verdade, Deus já nos deu evidências por demais. E por isso nós somos indesculpáveis diante de Deus. Não há do que o homem se queixar diante de Deus, porque sinais já nos foi dado por demais da parte de Deus. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 1. Vejamos esse texto
que é conhecido. Vamos ver só um trechinho dele. Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. Olha o que diz a palavra de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus já fez isso, Deus já se manifestou ao homem. De que maneira? Verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, não é algo que está obscuro, é claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso o quê? Indesculpáveis. Indesculpáveis. Porque o homem deveria olhar para tudo que foi criado e a pergunta mais óbvia deveria surgir em sua mente: quem criou todas essas coisas? É como se o objeto pudesse dizer de si mesmo: ninguém me criou. Mas é impossível, um objeto desse foi criado. Ele não pode em momento algum dizer que não existe criador. A incredulidade muitas vezes leva o indivíduo a isso, a negar o óbvio, a negar a própria essência da racionalidade. Um objeto desse jamais pode dizer: ninguém me criou, porque todo mundo sabe que um objeto desse foi criado. Assim como o universo, nós, tudo foi criado. E por isso que o homem é indesculpável, porque ele olha para tudo isso, mas ele se fecha na sua incredulidade. Ele se fecha na sua incredulidade. Voltamos lá para o texto. Mateus capítulo 12. Então, esses homens, mais uma vez, revela a sua incredulidade. A incredulidade faz isso, cega o indivíduo diante das evidências deixadas pelo Senhor. E por isso, eles pedem sinais. E aí, no verso 39, Jesus diz: ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal. Ele classifica aquela geração. Essa é uma geração má, uma geração que é maldosa, que tem maldade por natureza. E aqui é o que nós precisamos aprender sobre o homem, que a Bíblia apresenta muito bem. O homem é mau por natureza. Não existe bondade no homem se não for pela ação do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito é amor, alegria. E lembra? Paz, longanimidade, benignidade, bondade. Só pode haver bondade no homem e benignidade se for dada por Deus. Porque o homem, em sua essência, é mau. Ele é mau. O homem nasce mau. O homem não se corrompe, como é bem dito em algumas teorias. O homem não é produto do meio, o homem não nasce bom e ele se corrompe. Pelo contrário, o homem nasce mal e corrompe todo o meio em que ele vive. Porque o homem é mau. O homem é mau. A parede, as coisas, os objetos, eles não têm vida em si. Mas é o homem quem produz destruição por onde ele passa, porque o homem é mau por natureza. Ele já nasce assim. E Paulo descreve isso muito bem em Romanos, capítulo de número 3. E aqui Jesus está fazendo, então, um raio-x dessa geração. Sabe por que há incredulidade no coração de vocês? Porque vocês são maus. Porque vocês são maus. E a maldade dentro de vocês é intrinsecamente contrário à bondade que há em Deus. E por isso que eles atribuíam a bondade de Jesus, atribuíam os atos de Jesus de curar, de fazer o bem a quem? Como nós vimos nesse capítulo.
A quem eles atribuíam o ato de bondade de Jesus, de curar e ajudar as pessoas? Eles atribuíam isso a quem? Ao diabo, que é exatamente o mal. A personificação do mal também, assim como nós. O diabo é tão mau quanto nós. Ninguém vai ao inferno por causa do diabo. Nós vamos ao inferno por causa do nosso próprio pecado. E somos tão maus quanto ele. Se nós tivéssemos o poder dele, a miséria era grande. É porque não temos. Porque se sem ter, nós já fazemos tudo isso, imagine se tivéssemos. Imagine se tivéssemos. Então Jesus faz um raio-x daquela geração. Uma geração má e adúltera, ou seja, infiel. Não há fidelidade a Deus. Na incredulidade, não há fidelidade a Deus. Toda demonstração de infidelidade a Deus é manifesta pela raiz da incredulidade. É o exemplo disso? Quando muitas vezes nós negamos a Deus o que lhe pertence, como os nossos dízimos e as nossas ofertas, muitas vezes é uma expressão da incredulidade. Porque se eu devolver a Deus meu dízimo e as minhas ofertas, vai faltar para mim. Isso é incredulidade. A falta de confiança em Deus é incredulidade. Porque quem confia, descansa no Senhor. Não age com incredulidade. Então a incredulidade está ali. A infidelidade é um ato de incredulidade. Somos infiéis por causa da incredulidade. Quando a incredulidade encontra lugar no nosso coração, nós traímos o Senhor. Nós desconfiamos do Senhor. Nós somos infiéis com o Senhor. Porque a confiança, a fé, é o antídoto para todas essas coisas. É a confiança, é o descansar, é o sossegar diante da presença de Deus. Mas aqueles homens eram uma geração má e adúltera. E era exatamente essa geração que estava diante de Deus, diante de Jesus, e dizendo, nos mostra um sinal. Diante de tantos que já foram dados a eles, eles disseram, nos mostra um sinal. Mas é interessante como Jesus vai responder a esse questionamento deles. Jesus vai dizer, verso 39 ainda, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Primeiro de tudo, sabe o que Jesus está querendo dizer? É que as Escrituras são o principal veículo do testemunho de Deus para nós. Jesus está querendo dizer, sabe qual é o sinal que vocês têm? É o de Jonas. E Jonas estava escrito aonde? Nas Escrituras. Jonas estava escrito nas Escrituras. É como se Jesus estivesse dizendo, vocês não conhecem as Escrituras. Porque se vocês conhecessem as Escrituras, vocês não estavam pedindo um sinal. Porque um sinal já foi dado, o sinal de Jonas. Então, Jesus está aqui nos ensinando, dentre outras coisas que nós já veremos quando ele quer dizer isso, é que uma delas é isso. É que as Escrituras são o principal veículo de testemunho de Deus para nós. Quer conhecer mais de Deus? Aonde é que eu devo procurar? Nas Escrituras. É lá que a minha fé é alimentada. É lá que a confiança em Deus aumenta. Porque quanto mais eu conheço a Deus, mais minha confiança aumenta e a minha incredulidade e a minha desconfiança vai embora. Porque quanto mais eu conheço Ele, quanto mais eu conheço do seu poder, quanto mais eu conheço da sua onisciência, quanto mais eu conheço da sua bondade, mais a minha fé é alimentada. Portanto, as Escrituras são o principal veículo do testemunho de Deus para nós. Quer um sinal? Leia as Escrituras. Quer um sinal? Leia as Escrituras. Nas Escrituras tem todos os sinais que nós precisamos. Lá Deus deu testemunho dele mesmo para nós. É nas Escrituras que nós encontramos esse sinal que fortalece a nossa fé.
Isso é importante nós lembrarmos. Lembra da história do rico e do Lázaro? Vocês lembram? De Lucas capítulo 16? Deixa eu abrir sua Bíblia lá, só para você dar uma olhada. Eu acho que é Lucas 16. Vocês lembram dessa história, né? Do rico e do Lázaro. Ok. E aí, a partir do versículo 27, no diálogo entre Abraão, o pai Abraão e Lázaro e o homem que estava em tormento. O homem que estava em tormento diz a seguinte coisa, no verso 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. E respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os ouçam-nos. O que Abraão quis dizer? Moisés estava lá, os profetas estavam lá, o que estava lá? Ouçam-nos. O que ele quis dizer? A palavra é suficiente. Eu não preciso enviar ninguém lá. Eu não preciso enviar o Lázaro lá. Eu não preciso enviar anjos lá. Eu não preciso, porque eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos, porque esse é o testemunho. Ouçam-nos. Ouçam-nos. Esse é o sinal de Deus. As Escrituras são o principal veículo do testemunho de Deus para nós. Por isso que quando aquela geração diz, nos dá um sinal, o de Jonas já é suficiente para vocês. E aqui ele poderia ter citado inúmeros outros. Ele poderia ter citado inúmeros outros. Porque como nós já vimos, as Escrituras testificam de quem? Toda ela. De Cristo. Não só Jonas, mas todas as Escrituras testificam dele. Não só Jonas. Não só Jonas. Mas ele usou o exemplo de Jonas. Portanto, as Escrituras são o principal veículo do testemunho de Deus. Se você não crer no que as Escrituras dizem, ainda que venha um anjo do céu, você não vai crer. Que foi exatamente isso que Abraão falou para aquele homem que estava em tormento. Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não vão ouvir outra pessoa. Não vão ouvir outra pessoa. Eles têm Moisés e os profetas, então ouçam-nos. Ouçam-nos. Esse é o testemunho de Deus. Portanto, as Escrituras, voltando para o nosso texto, são o principal veículo do testemunho de Deus. Não crer no Antigo Testamento é não crer em Jesus, pois ele testifica de Cristo. E aqui é importante falar sobre isso, porque muitas vezes nós escutamos por aí muita gente atribuindo alguns episódios das Escrituras a fábulas. É comum muitas vezes nós encontrarmos em alguns livros pessoas dizendo que a história de Jonas não é verdadeira, de que um homem não foi engolido por peixe coisa alguma. Se isso é verdade, Jesus é mentiroso. Porque Jesus aqui está tratando Jonas como um indivíduo verdadeiro, real, uma história real. Jesus não está aqui usando Jonas figuradamente, não está usando um nome criado, Jonas, para contar uma história, não. Jesus está contando o fato de um homem que foi engolido por um peixe que esteve lá 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites. Então perceba a veracidade que Jesus dá às histórias do Antigo Testamento. Portanto, muito cuidado com muitos teóricos liberais em nosso meio, que tem uma tendência de olhar para algumas histórias do Antigo Testamento, dizer que essas histórias não são verdadeiras. Se Jonas não é verdadeiro, Jesus não é verdadeiro. Porque Jonas era uma espécie de tipo de Jesus. O que acontece com Jonas tinha um propósito de apontar para algo lá na frente, que é o que Jesus está querendo dizer. Vocês têm já o que aconteceu com Jonas. Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro de um peixe, exatamente para figurar o que iria acontecer com ele mais na frente. Porque Jesus ressuscitou em qual dia? No 3º dia.
no terceiro dia. Então a história de Jonas não tinha um fim em si mesmo, mas ela apontava para algo maior do que ela, para aquilo que iria acontecer com Jesus. Por isso ele usa o exemplo de Jonas. Negar Jonas é negar Jesus. Porque se Jonas não esteve 3 dias dentro do peixe, Jesus também não passou 3 dias morto. Negar um é negar o outro. Percebe isso? Como nós temos que ter cuidado com isso? Sabe por que as pessoas dizem que a história de Jonas não é verdadeira? Porque há incredulidade em seus corações. É mais fácil crer que você veio do macaco e que o mundo veio de uma explosão do que acreditar que Jonas foi engolido por um peixe. Bem simples. É bem simples. Mas as Escrituras testificam isso. De que de fato isso aconteceu. De que de fato isso aconteceu. E as Escrituras, elas são verdadeiras. E que todo homem seja mentiroso. Mas a palavra de Deus, ela é a verdade de Deus. Ela é a verdade de Deus. E por isso, então, as Escrituras são o principal veículo, testemunho de Deus. Não crer no Antigo Testamento é não crer em Jesus. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, com isso. Tanto com a criação. Já vi inúmeras teorias de dizer que Adão e Eva não existiram. Ali foram coisas criadas para trazer uma narrativa. Muito cuidado com tudo isso. Negar a criação é negar Jesus. Porque no Sermão do Monte, Jesus cita a criação. Jesus cita a criação. Em vários dos seus ensinos, ele cita a criação. E Jesus não poderia citar algo mentiroso, algo fictício, algo alegórico. Jesus estava citando algo real, uma narrativa real, um fato. E é por isso que Paulo, no Romanos capítulo 5, vai exatamente dizer isso. Que nós viemos de Adão. Porque Adão pecou, todos pecaram. Todos pecaram. Negar a existência de Adão é dizer que nós não temos uma natureza pecaminosa. Nós só podemos ter uma natureza pecaminosa se nós acreditarmos na narrativa de Adão. Mas se nós concebermos a ideia de que nós viemos do macaco, então não há nenhuma natureza pecaminosa em nós. Se não somos pecadores, então não precisamos de um Salvador. Então não precisa de Cristo. Tudo, na verdade, não passa de uma história. E é por isso que muita gente não considera o que está escrito aqui. Negar uma parte dela é negar toda ela. Porque toda ela está conectada. Está conectada. Ok? Portanto, a forma que Jesus responde a eles é assim: mas nenhum sinal lhes será dado, senão o do profeta Jonas. E aqui eu quero trazer uma aplicação para nós. Cuidemos para nós não cairmos na armadilha da incredulidade e vivermos na expectativa de sinais. Muitas vezes nós podemos cair nessa armadilha, esperando sempre alguma coisa a mais de Jesus. Se Jesus me mostrar mais algumas coisas, eu vou viver mais intensamente para Ele, eu vou me doar mais para Ele, eu vou me dedicar mais para Ele. A gente vive sempre naquela expectativa de que se Deus iluminar mais um pouco a nossa mente, se Ele nos mostrar mais alguma coisa, parece que não é suficiente. A gente crê, mas é aquele crer com o pé aqui, outro aqui. Eu estou aqui porque, enfim, se estiver certo, eu estou seguro, mas é aquela coisa ainda inconstante. Fica nos faltando. Parece que a incredulidade, quando encosta em nós, ela fica clamando por sinais e que parece que a gente só consegue descansar e confiar mesmo em Deus se a gente for abastado de sinais, coisas acontecerem diante de nós. Meus irmãos, não há sinal maior
que Deus possa proporcionar para nós do que o fato de Jesus ter nascido e ter morrido na cruz para nos salvar. Próxima semana nós vamos falar sobre o Natal. Você crê no Natal? Você crê mesmo no Natal? No verdadeiro sentido do Natal? De que, de fato, Jesus veio a este mundo, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, viveu aqui a sua vida e morreu na cruz por nós. Você crê nisso? Mas crê mesmo nisso? Daria a vida por isso, por esta mensagem? Isso precisa impactar a nossa vida. Nós não precisamos de mais sinais. Já nos foi dado tudo o que nós precisamos. Talvez é que nós não estejamos alimentando a nossa fé com a palavra. Talvez o que nos falta é o testemunho da palavra para alimentar o nosso coração bandido, enganoso, incrédulo. Está faltando palavra. Quanto mais nós alimentarmos a nossa alma com a palavra, mais nós teremos confiança no testemunho de Deus. No testemunho de Deus. Não há mais sinais para nós. Já nos foi dado. Cristo morreu na cruz por nós. E isso é suficiente para mim e para você. Não precisa chover qualquer outra coisa para nós. A gente não precisa ser como Gedeão. A gente não precisa ficar fazendo testes com Deus. A gente precisa só crer. A gente precisa crer. E a gente precisa muitas vezes ter a humildade daquele pai que levou seu filho para Jesus e ele disse: Senhor, o Senhor pode ajudar? Se eu posso ajudar teu filho, pois então, Senhor, me dá mais fé. Talvez o que nos falte é isso. Mais fé. E a palavra é o veículo pela qual Deus alimenta a nossa fé. As Escrituras é exatamente o veículo que alimenta a nossa fé. Hebreus capítulo 11 é a narrativa da nuvem de testemunhas para nós sobre a fé. Sobre a fé. Então cuidemos para não cairmos na armadilha da incredulidade e vivemos na expectativa de ver sinais. De ver sinais. O Senhor já se revelou a nós por meio do Espírito Santo. E isso é suficiente para nós. E Jesus então vai dizer: mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas, verso 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Você viu como foi o testemunho quando você lê o livro de Atos? Qual é a mensagem dos apóstolos? O testemunho dos apóstolos é exatamente esse. Eles não saem dizendo outra coisa a não ser isso. Esse é o sinal de Deus para esta geração, de que Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia, vivo está e voltará. Esse é o sinal. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem poderosa. Esse é o sinal para esta geração. É isso que devemos pregar, é isso que devemos ensinar para as pessoas. Que Jesus morreu, mas que Ele ressuscitou ao 3º dia e vivo está. Era essa a mensagem em Atos dos Apóstolos. Essa é a mensagem dos apóstolos e essa deve ser a mensagem da igreja. Porque a doutrina da igreja é a doutrina dos apóstolos. E não tem sinal maior do que esse. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. E por isso Jesus disse: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E aí, a partir do verso 41 e 42, Jesus então vai trazer mais uma vez palavras de juízo para eles. Os efeitos da incredulidade
O que acontecerá com esta geração que tem se cegado diante das evidências de Deus? Negar a morte de Cristo e a sua ressurreição, não crer nisso, é sentenciar a vida ao julgamento de Deus. E esta geração estava sentenciada, porque sinais havia sido dado. A prova de que Cristo morreu e ressuscitou era Jonas e tantas outras, mas eles não creram. E por causa disso, verso 41 e 42, o tom é de juízo, o tom é de juízo. Tanto é que o versículo 41 vai dizer, quase de início, a palavra juízo. Ninivitas se levantarão no juízo. No juízo, no grande dia, no momento final, no dia do julgamento, no dia de prestar as contas, por causa da incredulidade. Lembra quando nós falamos sobre o pecado que não tem perdão? O pecado que não tem perdão é da incredulidade, obviamente. E a sentença é o juízo. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Perceba a comparação que Jesus estava fazendo com eles. Agora imagine a lapada que Jesus não deu neles. Porque os judeus se consideravam uma raça eleita, uma raça diferenciada. Havia um nacionalismo exagerado entre os judeus, principalmente entre os fariseus e os escribas. E Jesus estava dizendo, sabe quem é melhor do que vocês? Os ninivitas, um bando de gentio perdido, que se converteram. Esses mesmos se levantarão no dia do juízo e condenarão vocês. Porque creram, porque se arrependeram. Imagina um judeu ouvir um negócio desse. Jesus queria dizer, não é por questão de raça, não é porque vocês são descendentes de Abraão, não é por isso. Porque ninivitas, gentios, assim como ele vai citar aqui o exemplo da rainha de Sabá, uma mulher que veio de longe, dos confins da terra, e vocês estão tão de perto, mas são tão incrédulos. Alguém de tão longe creu, e vocês de tão perto são tão incrédulos. Quanto mais perto vocês ficam, mais incrédulos. Alguém de longe creu. Porque ouviu dos confins da terra sobre Salomão e creu e veio a Salomão. E vocês que estão aqui comigo, presenciando, olhando tudo que eu faço, e vocês dizem, pedem sinal. Pois vos digo, esses mesmos se levantarão no dia do juízo e condenarão vocês. E aqui a expressão, a ideia de condenar a eles, nós não sabemos ao certo como isso se passará, mas há uma ideia nas Escrituras que pode ser bem elaborada, de que nos momentos finais nós participaremos do momento de julgamento. Como não sabemos, mas participaremos. Tanto é que nesse momento Jesus disse que os ninivitas condenarão aquela geração. Como eles farão isso, eu não sei. Muitos supõem de que pode ser que os galardões que nós não sabemos o que é, sejam cargos exatamente para os últimos dias, de como nós serviremos ao Senhor no julgamento final das nações. Não sabemos. Mas há suposições de que possa tudo isso acontecer. Exatamente por causa de textos como esse. Um povo se levantará para condenar outro. Como isso vai acontecer, nós não sabemos. Mas o que podemos afirmar é que aqueles que creram serão privilegiados, porque não serão julgados, mas participarão da condenação dos incrédulos, daqueles que não creram. Portanto, diante dessa geração que nós vivemos, muitas vezes sofremos, como Jesus já pregou aqui e nós já aprendemos com ele, de que neste mundo nós passaremos por muitas aflições, muitas dificuldades, perseguições, todo tipo de situação difícil nós passaremos, mas no último dia nós nos levantaremos
e julgaremos esta nação. E julgaremos esta geração, a geração dos incrédulos, a geração dos que não creram no Senhor. Como isso sucederá? Não sabemos, mas sabemos que assim ocorrerá. Então o texto diz: os ninivitas se levantarão no juízo, como esta geração, e a condenarão. Porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. Perceba o que Jesus está dizendo. Olha, se os ninivitas, um povo tão considerado, tão cruel, um povo tão pagão, se converteu com a pregação de Jonas, e vocês não se convertem com o meu testemunho. A palavra é dura porque quanto maior a oportunidade, maior também o julgamento. Eis aqui quem é maior do que Jonas. Se os ninivitas creram em Jonas, vocês não creem em mim. O julgamento então é maior. Porque quanto maior a oportunidade, maior também é o julgamento. Como a gente já viu aqui várias vezes, a quem muito é dado, muito é cobrado. Nunca esqueça disso. É bíblico e é verdade. Certo? É bíblico e é muita verdade. A quem muito é dado, muito é cobrado. Somos privilegiados, porque o Senhor se revelou a nós. Por isso Ele cobra de nós. Por isso Ele tem expectativas para nós. Porque recebemos o privilégio, fomos privilegiados. Nós somos um povo privilegiado, porque o Senhor se revelou a nós. O Senhor se revelou a nós. E Jesus então estava querendo mostrar isso para eles. Por isso que momentos antes Jesus proferiu alguns ais para algumas cidades que foram privilegiadas em detrimento a outras. Ele disse: ai de você, Betsaida, ai de você, Corazim, ai de você, Cafarnaum. Porque vocês foram cidades privilegiadas. Eu estive passando entre vocês, realizando inúmeras coisas. Quanto maior a oportunidade, maior também é o julgamento. Por isso, não só os ninivitas, mas também a rainha de Sabá se levantarão para julgar esta geração, porque não creram e eles creram. Versículo 42. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ora, se uma mulher foi capaz de sair lá dos confins da terra por causa da sabedoria de Salomão, quem pode ser mais sábio do que o Senhor? E eis a sabedoria de Deus personificada diante deles, ao olho nu, a um passo deles. Nada. Mas a mulher lá dos confins da terra atravessou o mundo para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis a sabedoria em pessoa, personificada. E eles dizendo: me dá mais sinal. E eles dizendo: me dá mais sinal. Diante disso. Isso serve para nós. Quando você lê a história da rainha de Sabá, que vai ao encontro de Salomão, ela fica maravilhada. Ela fica maravilhada com a sabedoria que Deus deu a Salomão. Ela precisava ver para crer. Porque ela ouvira falar de Salomão e quando ela chegou lá, ela de fato, tudo que eu ouvi de ti é muito mais. E é muito mais do que eu ouvi falar. Ela ficou maravilhada. E era exatamente o que esses homens não ficavam. Lembram nos versos anteriores que nós vimos? Os dois grupos. Um grupo que é descrito no versículo 23, vocês lembram? Que vai dizer que toda a multidão se admirava. Havia o grupo que se admirava e o outro grupo dizia: esse aí trabalha com o diabo, com Belzebu. A rainha de Sabá se admirou com Salomão. E ele diz: eis aqui quem é maior do que Salomão.
Se ela foi capaz de se admirar com ele, o que dirá de mim? Quem não se admira com Jesus, vai se admirar com quem então? É o que nós já vimos em outros momentos. Se Jesus já não nos causa mais admiração, nossos olhos estão no lugar errado. Talvez estejamos no mundo afora, traçando caminhos no mundo inteiro, procurando algo para se admirar, enquanto o Cristo está diante de nós. Cuidado, nós precisamos cuidar para que nós não caiamos na mesma armadilha. Não há sabedoria onde possamos encontrar que seja maior do que Cristo. Não existe pregador melhor, não existe mensagem melhor do que a que Cristo possa dar para nós. Quem é Jonas diante do Senhor? A gente prega sobre Jonas e fica maravilhado como Deus usou a vida de Jonas para pregar para os ninivitas e toda aquela nação, todo o povo creu. Mas e Jesus? Quem é Jonas diante de Jesus? Jesus é aquele a quem todas as famílias da terra serão benditas. Ele é o cumprimento da profecia de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem é Jonas? Se Jonas foi capaz de, por meio da sua mensagem, alcançar o coração de uma nação, Jesus é aquele que é capaz de salvar o mundo inteiro. Por isso ele é maior do que Jonas. Em todos os aspectos, Jesus é maior do que Jonas. Em todos os aspectos, Jesus é mais sábio do que Salomão. Ele é a sabedoria personificada de Deus diante de nós. Portanto, nós precisamos cuidar do nosso coração, para que ele não caia nessa incredulidade. Porque a incredulidade, ela é antagônica àquilo que Deus espera de nós, a fé. Fé não na fé, mas fé em Jesus, na pessoa de Jesus. Deposite sua fé nele. Deposite sua confiança nele. Deposite sua admiração nele. Ele é o lugar certo para nós colocarmos todas essas coisas. Vamos orar ao Senhor. Coloca teu coração diante dele. Muitas evidências o Senhor tem dado a nós. Muitas evidências ele tem dado a nós que somos seus filhos. Creia. Creia. Tão somente creia. Você não precisa de mais sinais. Você não precisa. Você estava morto em seus delitos e pecados. E ele nos deu vida juntamente com Cristo. Nós não precisamos de sinal. O que precisamos é crer naquilo que já nos foi dado. Suficiente para nós.